Começar pela ideia, tá? Então, qual que é a ideia desse podcast aqui, dessa nossa conversa? É o seguinte, bom, quanto talvez você pagaria para assistir um vídeo hoje da trajetória do Flávio Augusto ou de outros grandes empreendedores, como o Velho da Van, de quando eles tinham, por exemplo, 21... Quantos anos você tem? Vou fazer 22 daqui um dia. 22 anos, ou 21 anos e 360 e poucos dias. Então, quanto vocês pagariam para assistir um vídeo dessas pessoas nessa fase aqui? Essa é a nossa proposta. Eu não sei quanto vocês pagariam, mas eu pagaria muito. É algo que eu daria muito valor para ver. Porque a trajetória de alguém que já chegou em algum lugar é literalmente o caminho que serve de inspiração ou serviria de inspiração para nós. E ali, pessoal, é justamente para tirar isso daqui de tipo, você pegar esse papo de coach. Então vamos supor, se a gente pegar o máximo de pessoas e provocar ali realmente uma mudança, nem que seja uma, duas, 10 pessoas ali, para a gente já tá super válido. Por quê? Hoje em dia, muitas das vezes a pessoa que coloca a cara não é uma pessoa que está ali realmente de fato empreendendo, ou que já tem conhecimento, ou que está tendo conhecimento, entendeu? E aí acabam falando algumas coisas que não são de encontro com a realidade. Então a gente está buscando para vocês terem informações bacanas, para quem realmente empreende, para quem está construindo empresa, para quem tem uma visão de longo prazo. Então ali, vamos supor, o Vini tem vontade de ter uma empresa ali com uma notoriedade, eu tenho vontade de ter uma empresa de notoriedade, e a gente já está começando o caminho aos pouquinhos, né? Igual, sim. Hoje eu tenho alguns projetos, o Vini também vai falar um pouquinho da RunUp, que é a empresa dele ali, voltado para o mundo wellness. Eu tenho empresa mais voltada para o mundo de tecnologia e tem uma bebida alcoólica, que é vamos supor, ramos distintos. São ramos distintos, né? E assim, diferente do que muitos podem pensar, o nosso objetivo talvez não seja ter uma popularidade ou transformar esse podcast em algo muito relevante hoje. O nosso objetivo é, como eu gosto de dizer, fazer vinho, né? Então é algo que vai ter um grande valor, ou seja, vai valorizar ao longo do tempo. De repente a gente chama aqui, por exemplo, um próximo Flávio Augusto, que pode ser eu, pode ser ele, ou nós dois, ou enfim, outros jovens aí, dessa nossa grande geração de valor, que daqui a alguns anos, quando com certeza tivermos construído algo relevante, esses vídeos de hoje, de 2026, dia 13 de maio, vão se tornar algo muito valiosos, entendeu? Então, é como se fosse uma mensagem para nós mesmos e mensagem para outras pessoas do futuro. E tanto que eu fiquei um pouco, quando o Vini falou a ideia, eu achei muito interessante, mas eu particularmente sou uma pessoa que gosta de ser mais low profile, assim. Então vamos supor, pessoal, sou uma pessoa ali que geralmente não gosto muito de fazer postagem no Instagram e tudo, então a ideia está sendo ali explorar um novo mundo que hoje quem não coloca a cara, inevitavelmente ela está perdendo espaço para quem coloca a cara. E muitas das vezes, se você não coloca a sua narrativa, as pessoas contam a sua narrativa por você e geralmente não é a melhor história. Então, posicionar ali nas redes sociais eu achei interessante e nada melhor do que através de uma conversa ali descontraída, uma pessoa que é gente boa, que tem valores, eu também sou uma pessoa gente boa que tem valores, e ali a gente mostrar para vocês essa questão do step by step, né? Então, pessoas que estão começando agora, igual a gente já tem alguns convidados em mente, assim, pessoas que, cara, assim... que são da nossa idade e que a gente identifica que buscam as mesmas coisas que nós. Né? Vamos contextualizar aqui. Eu conheci o Cadu em dezembro ou novembro, mais ou menos, do ano passado, no grupo chamado Conselho, que é um grupo de jovens empreendedores que estão buscando construir algo maior. Né? A nomenclatura ali que o próprio Theo usa para nós, que é inquietos, eu acho que talvez seja a melhor forma de me definir. Eu sou um cara exatamente assim, inquieto, agoniado. O Cadu também, tipo assim, ele está investindo e construindo algo no ramo de tecnologia e no de bebida. Faz sentido? Não tenho certeza. Mas mostra quanto a gente quer construir algo, quanto a gente não consegue ficar com a bunda parada na cadeira, entendeu? De você querer ter essa agonia e falar, meu, eu consigo construir algo muito bacana nesse mercado aqui se eu mexer os pauzinhos, se eu organizar o negócio aqui, ó, pô, eu vou botar a minha ideia em jogo e será algo incrível. Da mesma forma no ramo de tecnologia, ele vai falar daqui a pouco mais, mas é outra ferramenta que também ele está movendo as pecinhas ali da maneira dele, que ele entendeu que vai gerar valor
e tá fazendo as coisas acontecer. É isso, nós somos inquietos. E a gente, nesse ramo que a gente está, ou nesse contexto e tudo mais, a gente, de vez em quando, encontra outras pessoas que são assim também. Não são muitas. Eu, inclusive, entrei para esse grupo porque não era comum para mim. No meio que eu estou, eu busco estar perto de pessoas que querem as mesmas coisas que eu, mas não encontrava. Por isso entrei no grupo e agora estou me deparando com outros jovens que são assim também. Isso é muito legal. E cada um de nós tem algo muito legal para contar. Muitas dessas coisas, como a gente ainda é jovem, talvez não sejam certas, digamos assim. Nós estamos numa época ou numa fase de errar muito ainda. Então, por isso que quando eu assistir esses vídeos de outros jovens aqui, eu vou usar um filtro maior. Porque quem está falando não é quem já construiu, é quem está construindo. E quem está construindo hoje vai cometer muito erro ainda, cara. Muita cagada, muita cagada. Eu cometo cagadas todos os dias. Né? E isso é um ponto ali super válido para vocês terem assim meio que uma curadoria de realmente de quem entende, quem está fazendo, quem está indo lá, quebrando a cara, porque muitas das vezes 90% do tempo você ali fazendo coisas que muitas das vezes não vai dar certo, não vai gerar resultado naquele momento, mas vai gerar um resultado ali em longo prazo. E é muito bacana você pegar ali, às vezes, pessoas que, igual todas as pessoas que eu tenho no meu entorno, eu trago para perto de mim, que são do meu convívio diário, são pessoas ali que eu considero ali e admiro de um certo ponto. Então vamos supor, vocês pegarem ali pessoas que cuidam da saúde, pessoas ali que têm valores, porque não faz sentido você entrar para a internet hoje, ou às vezes pegar o conselho ali de alguém que já é consolidado no digital e falar, não, você vai ter que acordar 4h30 da manhã Sim. e não vai negligenciar conhecimento e vai ter que, assim, trabalhar de uma maneira que não é eficiente, mas trabalhar muito. Então, hoje em dia... Pode continuar, quero ver se você está gravando aqui. Top. Hoje em dia uma coisa que eu levo muito em atenção é a questão da consistência e a questão de você fazer um pouquinho todo dia. Então, para quem não sabe, até o Vini vai ficar sabendo ali, hoje no caso, eu estou me preparando ali para fazer um Ironman ali em 1 ano. Maneiro. Que é uma distância ali, você faz 4 km nadando em mar aberto, 180 km de bike e 42 km correndo de forma simultânea. Legal. E ali é muito interessante porque a preparação não é, quando eu fazer o Ironman, não, o que eu tenho que quebrar hoje para fazer hoje que vai que vai fazer chegar mais perto desse objetivo. E ali pegar outras pessoas que estão fazendo isso, igual tem um nome que a gente vai tentar trazer ali, que é o Enzo Macena, que é um cara também que está completando ali outro jovem inquieto que tem a parte de business e tudo mais, e tem essa parte de atleta, né? Que é algo que me inspira bastante também. E todos os atletas têm pelo menos alguma coisa ali dentro deles, como o Cadu falou, como o Enzo. Eu gosto de pensar que eu sou assim também, que esse lado da parte da performance é um lado muito mental que todo empreendedor tem que ter também, de muita resistência, né? Assim como você tem que lutar para o seu corpo resistir cada vez mais, a sua mente também, né? Talvez a mente seja, talvez não, ela é ainda mais relevante do que a resistência do próprio corpo, principalmente nessas provas super longas aí, Ironman e etc. Isso daí é um dos motivos ali que eu entrei. E daí conta um pouco da sua história, Vini, como que foi? Então, é o seguinte, não vou falar exatamente da minha história agora, mas todo mundo que está construindo algo hoje, nessa nossa fase de 20 anos ou outras fases também, é muito comum nessa trajetória que a gente se sinta meio perdido em alguns momentos. Sozinho. Então, sozinho. Então é comum, normal, é o caminho natural que você comece a buscar direcionamentos, né? E aí muitas vezes você pergunta para alguém que já construiu alguma coisa o que fazer, e aí eu percebo muito que às vezes as respostas de uma pessoa são exatamente opostas à resposta de outra pessoa. Alguém diz para você ir pelo caminho A, porque o caminho A é o certo, e a pessoa que diz o B, você compara os dois caminhos e percebe que eles são opostos. Então você acaba ficando meio confuso. Mas se tem uma coisa que a gente pode sim usar como guia, é a essência de cada pessoa, ou o porquê de cada pessoa, o que motiva cada pessoa. Então, por mais que talvez algumas pessoas escolham o caminho A e outras pessoas escolham o caminho B,
a essência ou o motivo principal ou aquilo que te move ou aquilo que faz você levantar todas as manhãs é a base para tudo. Então, E um aí, propósito que te move, né, no caso. exatamente. Então, eu acho que faz muito sentido que a gente comece hoje com esse vídeo, talvez comentando um pouco sobre qual é o nosso porquê. O que você quer, como você vê o Cadu daqui, por exemplo, 20 anos. Perfeito. Ó, pessoal, eu já tenho um planejamento, eu consigo me visualizar todo dia de onde eu quero estar daqui a 8 anos, mas ali eu acho que é mais fácil eu colocar o que me move ali diariamente para chegar nesses objetivos, para às vezes dormir tarde, acordar cedo para treinar, que é o quê? Eu acredito em Deus. E daí eu acho que quando tiver ali um julgamento final, eu quero que ele faça uma pergunta para mim. Você atingiu todos os seus objetivos? Essa pergunta eu posso até falar não. Mas a segunda pergunta, que é você fez de tudo que estava ao seu alcance para atingir seus objetivos? Essa pergunta eu quero dizer sim. Então, ali eu acredito que todos têm talento e se alguma pessoa fez, você consegue fazer. E daí isso que me move ali, de dentro dos meus objetivos, dentro do que eu acredito, do que eu quero fazer o máximo que eu puder ali, seja em conexões, seja em conhecimento, seja ali no esforço diário, eu fazer de tudo para eu estar mais próximo ali dentro desse objetivo. Então é isso que me move todo dia de manhã, quando eu acordo, quando eu vou treinar, às vezes eu vou para a faculdade, ou às vezes eu vou fundamentar alguma coisa da empresa. Então, principalmente isso daí. E você, Vini, o que te move? Cara, o que me motiva? Excelente sua resposta, tá? E aí perceba que a minha resposta não será exatamente igual a dele, mas que ela aponta no mesmo caminho, que é o caminho de faça o seu melhor, tá? Então, vou construir uma narrativa aqui explicando como é que eu cheguei até o dia de hoje, até o dia 13 de maio, por exemplo. Então, eu ouvi, de maneira bem simplificada aqui, eu ouvi durante toda a minha vida meu pai contando histórias incríveis de como ele saiu do zero, né? E foi construindo ali tudo o que ele tem até hoje. E aí eu percebi que aquilo era algo de muito valor para mim. Eu queria ter algo assim também. Eu queria contar a minha própria história e eu sendo o protagonista da minha própria história no futuro, com tanto orgulho, assim como ele tinha, para os meus filhos. E aí eu fiz 16 anos, aos 15 na verdade eu já estava trabalhando com ele, aos 16, bom, continuei até os meus 19 mais ou menos, e aí eu percebi que a história que estava sendo escrita para mim não era uma que eu teria orgulho de contar. Eu estava trabalhando com um emprego que foi dado para mim, eu assumiria no futuro, provavelmente, uma empresa que também foi colocada nas minhas mãos, eu nunca teria tanto orgulho quanto ele teve de contar que ele construiu algo, que ele fez da maneira que ele quis e por mérito próprio, né? Algo de relevante com a sua própria vida. E aí eu percebi que se eu quisesse ter um filho, com, por exemplo, 25 anos ou 30 anos, e contar para ele uma história incrível de como o pai dele chegou naquele estágio, eu tinha que construir com aqueles 19 anos que eu tinha. Aquela história, eu tinha que começar naquele momento, eu já estava atrasado, inclusive. E aí eu comecei a ficar cada vez mais inquieto, e aí o sentimento de contagem regressiva foi crescendo dentro de mim. Então eu fiz 19 anos, 20 anos, e eu ainda não tinha essa história, e não estava perto de ter essa história. É legal demais, que eu teria orgulho de contar, e que meus filhos também teriam orgulho de mim, e que eles entenderiam o porquê que eles têm o que eles têm. Né? E aí eu comecei a ficar encucado. Então em 2024 eu quase abri um bar, porque eu queria empreender, eu queria unir todas as forças que eu tinha, todos os atributos, né? E fazer aquilo que fosse o melhor possível, né? Então é o que o Cadu falou de será que você fez tudo que você conseguiu? Que poderia ter feito, né? Não sei, mas eu queria ter esse sentimento de que eu dei o meu máximo. E por isso eu comecei a olhar para vários cantos diferentes. Então eu quase abri um bar, né? E ainda bem que não abri, mas eu aprendi muito naqueles 4 meses em que eu estava estudando abrir um bar. E aí eu percebi pela primeira vez na minha vida que se eu tivesse
seguindo o meu próprio caminho, o meu nível de aprendizado seria muito maior. Então, o que eu aprendi em, por exemplo, 4 anos trabalhando com meu pai, eu aprendi muito mais nesses 4 meses que eu me virei e saí de casa e falei, cara, o que eu preciso fazer para abrir um negócio? O que eu preciso saber para abrir um bar? Então, eu comecei a perceber que talvez o meu caminho fosse esse mesmo, de seguir a minha própria trajetória. E eu estava muito mais orgulhoso pela primeira vez na minha vida. Até que eu comecei em 2025 ainda, 2024, sei lá, uns 2 anos atrás, a trabalhar com uma pequena empresa nesse ramo de wellness, fazendo a parte comercial deles. E aí, em 5 meses de empresa, em 5 meses de trabalho com eles também, que eu enxerguei essa oportunidade aí, eu fiz a maior venda da história dessa marca, de 5 anos de marca. E aí, pela primeira vez na minha vida, eu estava com muito tesão pelo que eu estava fazendo. Porque esse ramo de wellness, esse ramo de suplementação e de bem-estar e saúde, é algo que eu já, talvez a minha geração inteira já esteja muito, muito inclinada para isso, né? Então, eu gosto muito por vontade própria e por gosto próprio mesmo. E aí, pela primeira vez na minha vida, eu estava unindo os dois. Eu estava unindo o meu trabalho, é algo que eu gosto muito de fazer, que é vender e falar do que eu faço, com o ramo que eu já gostava por vontade própria. E aí eu comecei a entender os números, comecei a entender como é que você faz para fazer dinheiro com aquilo. E aí as coisas foram fluindo e eu comecei a desenvolver minha própria marca. E é aqui que eu estou hoje, com a Sua marca é de quê? Hanup. Hanup, agora vou falar do o que, né? Antes eu estava falando do porquê, agora eu vou falar o que. Hanup é a marca que eu comecei a desenvolver ano passado, que é de mel para performance. Então, mel é algo que eu enxergo ser muito pouco valorizado aqui no Brasil, tá? Lá fora ele é visto como um ingrediente muito premium e realmente é. Ele não é aqui, os brasileiros têm o costume de associar ele ou com remédio ou com açúcar comum. Mas ele é rico em nutrientes, ele é excelente para diversas coisas possíveis. Eu posso gravar um vídeo só de 1 hora só falando sobre o mel. Mas aqui você vai no corredor do supermercado, você vê ali barras de proteína, etc, etc, tâmara, bastante coisa, whey protein, não sei o que, e não tem nada com mel. Mel fica em outro canto do mercado. Mel fica ali numa categoria para os velhos, hoje em dia, ou para criança, chupar, né, enfim. Então a Hanup vem para unir performance com mel. Então eu já tenho alguns produtos aí, eu vou lançar um muito em breve, só que eu não quero falar mais ainda. Não dá pra dar spoiler. Exatamente. E eu acho que é isso, por enquanto. E ali de hobby, você faz alguma coisa assim? Qual que é teu hobby assim? Às vezes você pratica algum esporte? Cara, nesses últimos 3 meses aí eu venho correndo uma maratona no sentido de que eu tenho um prazo a cumprir com a Hanup. E esse prazo acaba daqui 30 dias, 29 dias. Caramba! Então, que eu quero falar mais, só que eu não quero falar também, porque se eu... enfim, daqui a pouco eu falo. Mas, então, o meu hobby, e eu gosto muito de fazer isso, é literalmente trabalhar. Se eu não estiver na frente do computador, organizando as coisas que eu tenho que organizar, eu não me sinto tão bem. Então, nos últimos meses, o meu hobby vem sendo esse, mas todo mundo precisa de umas distrações. Então, toda quarta-feira eu jogo bola, à noite, que é um horário marcado ali. Gosto muito de falar com a minha namorada também, que é um hobby meio estranho, mas alivia muito. Alice, eu te amo. E... já tá fazendo propaganda aí. Pois é. E gosto de tocar bateria também, de jogar tênis e tal, mas essas outras coisas eu não venho fazendo tanto. E ler também. Ler não é exatamente um hobby, mas... Com qual frequência você lê? Todo dia. Aí, pessoal, isso daí é um fato ali importante. A maioria das pessoas que construíram bastante coisas relevantes na vida, elas consumiam ali bastante, como que eu posso falar, conteúdo ali, principalmente livro, leitura, ler muito no dia a dia. Então isso aí é um insight que fica bacana. Eu leio muito diariamente, não muito assim, eu considero muito assim, e leio muito no final de semana. Então ali literatura diversa e gosto principalmente nessa área, nessa janela de tempo dos 20 aos 30, eu quero investir principalmente em mim e investir em conhecimento, entendeu? Então vamos supor, conhecimento de as mais diversas áreas, igual o Vini estava falando dessa questão do mel. Eu estava olhando há 3 semanas atrás
um cara que ele é tipo... Ele fez um curso, enfim, ele é muito bom, assim, no que tange a mel. E aí ele abriu, tipo, uma formação para sommelier de mel. Cara, Eu nem maneiro. sabia que isso existia. Tava conversando com uma conhecida cara, minha. o mel é tão pouco explorado que a gente não tem essa noção. E daí ela falou. E daí, vamos supor, pessoal, eu quero hobbies distantes. Então, vamos supor, ali completar um Ironman. Quero pular de paraquedas, inclusive esse ano. Você? Esse ano já vou fazer um curso da ACF, se eu não me engano, que são 8 saltos e o último salto já é sozinho. Então, ali gosto dessas coisas mais diferentes assim. Cursos faço bastante, literatura. Agora eu tô mudando um pouco, uma coisa que é interessante, comecei a comprar todos os livros que eu tô lendo. Inclusive eu tô lendo um livro de vendas agora muito interessante chamado Spin Selling. Legal. E aí eu tô comprando todos os meus títulos em inglês. Tipo, pra você já é... todos os títulos, todas as minhas leituras agora estão sendo em inglês. E daí de ramos, de categorias diversas, Sim. né? Então, dia de semana eu leio basicamente de Speed Selling, Poder do Hábito, esses livros eu tô mais tentando lembrar, focados na parte de... Tô tentando lembrar o nome em business. português, que é Gerenciando a Você Mesmo. Legal. E aí, final de semana, uma curiosidade, eu gosto muito do Império Romano. E aí eu comprei uma literatura em italiano, que eu leio só os finais de semana, que é isso, porque eu acho que empresa tem muito a ver com isso daí de ser um exército. Sim. Então ali, a maioria das nomenclaturas que hoje a gente utiliza ali, então, público-alvo veio do exército. A questão ali de... Nossa, putz, tem várias referências assim que vieram da formação, porque ali em grandes impérios, majoritariamente você tinha que fazer muito com pouco. Sim. Então vamos supor ali Alexandre o Grande, que hoje é um mito ali na história. Cara, se você vê o que esse cara construiu com o que ele tinha, é uma coisa bizarra. É muito louco, cara. É uma coisa bizarra. Império Romano, essa questão de ter processos, Sim. entendeu? Isso vai te levando ali em outras áreas. Então eu acho que principalmente ali o jovem, ele teria que... O que eu faço é o quê? Investir em conhecimento agora e errar o máximo que eu puder dos 20 aos 30 anos. Cara, se eu tiver que baixar meu padrão de vida, se eu tiver que recomeçar de novo, eu não tô nem aí pra chegar no meu objetivo, cara. É isso. Cara, inclusive, um negócio que eu li ontem, eu tô lendo agora um livro chamado Sem Esforço, que ele é a versão 2, a continuação de um outro livro chamado Essencialismo. É um baita livro também. E aí ele fala muito sobre isso, que a maneira mais rápida de você aprender algo é você errar o mais rápido possível. E aí isso tem muito a ver com um dos motivos do porquê que eu comecei a empreender também, porque eu entendi que o momento que eu estou agora é o momento para errar, cara. Eu não tenho ninguém que dependa de mim, eu tenho 21 anos e, bom, se existe um momento na vida que eu possa errar, é agora, entendeu? Então... não existe outra opção. É tão legal quando você finalmente encontra o caminho do que você quer fazer, cara. Porque quando você faz 18 anos, talvez existam muitos caminhos. Você pode entrar em 5 faculdades diferentes, você pode não entrar em faculdade nenhuma. Cara, tantas possibilidades que acaba te deixando confuso. E quando eu comecei a fazer isso que eu estou fazendo, de novo, pela primeira vez eu entendi que o caminho é esse, cara. Não... Até nos momentos muito difíceis, que você fala, caramba, isso aqui tá um saco, não sei o quê. Você não pensa em desistir, cara, porque não tem essa opção. Qualquer outro caminho é inferior a esse. Entende? Pô, esse é muito legal. E até que aquilo que o dono do ChatGPT fala, né? Que é o quê? Se ele fosse um jovem universitário hoje, ele ia se sentir a pessoa mais sortuda do universo. Que hoje nunca ficou tão fácil de você colocar um MVP, principalmente na área de tecnologia, você colocar um MVP para rodar, testar, funcionou, escala ou não funcionou, você gastou pouco. Então, isso é uma coisa que também estou fazendo um curso da Anthropic, que é justamente disso daí, de inteligência artificial, que eu acho que é o futuro. Então, até aquele bilionário lá dos aplicativos, qual que é o nome? Que ele é amigo do Bugras, Nossa, eu não vou lembrar o nome do cara agora específico, mas ele falou, ele investiu... A gente teve uma pausa aí, um problema mecânico, e agora ele vai continuar falando. Calma aí. Pessoal,
Esse daí vai pro erros de Ele gravação. vai pro erro de gravação. Vai. Pessoal, o que eu tava falando é o Lazarte, que é um cara que é um investidor ali no ramo de tecnologia. E ele falou assim que viu uma oportunidade, que ele viu que a internet dobrava ou triplicava de tamanho dentro de um ano. A IA é tipo isso, só que num fator 100 vezes. Então, se você coloca $100 ali, a chance de você porrar numa ideia, tipo assim, muito foda, Sim. é muito fora da curva. E você consegue ver que hoje, tudo bem que tem uma bolha. Tem uma bolha de IA, todos nós sabemos disso. Logo menos ela vai estourar. E daí, ideias estão sendo vendidas ali, às vezes não são soluções de fato, mas ideias estão sendo vendidas de uma maneira muito rápida. Ali você vê empresas de 2, 3 anos com valuation de 200 milhões, de 300 milhões. Não, é absurdo. O que É um absurdo. O que é um MVP? MVP é o mínimo viável para você testar o produto. E nessa onda da inteligência artificial, cara, é muito fácil você botar uma ideia em prática com poucos gastos, né? Então, para você conseguir testar uma ideia é muito mais rápido. E, enfim, a gente tem tantos atributos, inteligência artificial e tantos outros, para, cara, fazer coisas que antigamente não era possível, e não só tão antigamente assim, mas questão de 5 anos atrás, coisas que a gente não poderia imaginar, hoje são muito fáceis, cara. E assim, vou voltar pro lado filosófico, né? Você falou que gosta de ler coisas aí de Categorias diversas, isso aí. Eu gosto muito de ler livros mais direcionados pro lado de business. Leio a Bíblia quase todo dia também. E a maçã? Como é a maçã? A maçã eu vou falar daqui a pouco também, mas boa, bem lembrado, bem lembrado. E leio muito sobre filosofia também. E aí, um lado filosófico que eu gosto muito de usar para me entender, para me ajudar a entender o que é a vida, ou o que é uma vida bem vivida, é aquela que você une todas as peças que você tem para fazer o melhor possível com aquilo. Que você tem. Exatamente. Então é você entender que você tem A e mais B, e você pegar o A e B e construir o melhor possível da junção de A mais B, que talvez seja, bom, sei lá, C. E ali uma outra coisa que a gente pode linkar, o livro que eu até tá na minha lista, assim, que eu vou ler mais pra frente, porque eu já tô com, assim, eu tô importando, né? Então eu comprei em grande quantidade, que eu falei, eles vão chegando aos pouquinhos. Tem livro pra chegar que demorou um mês. Daí eu tô com uma pilha desse tamanho. Mas o livro que eu tô falando é o Efeito Medici. O que foi o Efeito Medici? Na Itália, teve ali a família Medici, que era uma família bancária, e daí ela foi juntando áreas de conhecimento diversas, e essas áreas de conhecimento diversas foi criando, a combinação delas foi criando um novo conhecimento. Então a gente pode ver que o berço do renascentismo foi Firenze, na Itália. Entendeu? Então isso daí é muito bacana. Então às vezes você tá com pessoas coisas boas, né? mas que são de outras áreas. Isso daí é muito bacana. Igual eu tô me inscrevendo agora para ir num evento, nem comentei com você, um evento do agro que não tem nada a ver com o meu modelo de negócio, nenhum modelo de negócio que eu penso assim em fazer, mas eu vou lá para aprender sobre coisas diversas assim. Eu, cara, sou muito a favor disso. Quando eu tava no 7º ano, eu comecei a jogar vôlei na escola. E aí eu usava o que eu sabia do futebol no vôlei. Então, questões de movimentação e etc. E começou a dar muito certo, cara. O que isso tem a ver com o que a gente tá falando? Às vezes, quando a gente pega uma referência de um setor que não seja nada a ver com o nosso, cara, e traz pro que a gente tá fazendo, puta, é uma forma diferente de enxergar as coisas, é uma forma diferente de fazer as coisas acontecerem. Então, ter esses crossovers, ter esses bate-papos ou essas referências de outros mercados, pô, é de excelente ajuda, cara. É muito bom a gente estar perto de pessoas que querem as mesmas coisas que nós, mas que não necessariamente estão fazendo exatamente a mesma coisa que a gente, né? Hoje, por exemplo, eu enxergo tanto valor nesses momentos que eu tenho que estar numa fábrica 2h30, eu tô, né, bem corrido da vida mesmo para conseguir fazer isso aí, só que isso aqui tem um valor quase que igualitário ao que eu estou fazendo. Então, de fato, cara, isso aqui é muito importante mesmo. Cara. Essa questão da troca. E pessoal, vocês tiveram uma amostra hoje, uma pequena amostra do que vai ser o podcast.
Então, a partir do próximo momento, a partir do próximo episódio, vocês vão ver ali as nossas entrevistas assim Isso aí. com outros convidados. Então, o próximo convidado ali já vai ser um nome bem bacana que a gente já está rastreando há tempo. E vocês vão ter essa conversa mais descontraída, em um ambiente que a pessoa pode falar. Então, ali, a gente não tem patrocinador. Então, isso daí, por um lado, isso é ótimo. Run Up e... Isso, exatamente. Só que ali a gente vai poder falar realmente o que quer falar, entendeu? Então, às vezes, alguns assuntos que são de cunho um pouco mais polêmico, às vezes algumas pessoas assim que têm uma opinião mais forte. Então, vocês vão ver, pessoal, a questão da realidade sem viés. E é isso que a gente está querendo criar aqui. Uma comunidade para outros jovens se ajudarem, outros jovens terem um referencial. Você não precisa admirar, amar a pessoa, mas você tem um referencial do que a pessoa está fazendo. Pô, se aqueles jovens estão fazendo isso daí, de desencontro com o que eu tô vendo na internet, cara, eles estão realmente fazendo, então eu vou seguir eles. E aí essa pessoa que muitas das vezes ia se lascar empreendendo de uma maneira incorreta, ela vai pro caminho e às vezes ela consegue até ter resultado, porque ela está simplificando o processo e fazendo com pessoas que realmente fazem. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Só um último comentário aqui, esse fator que ele falou aí de tudo que ele acabou de falar, é fato, cara. Todos os dias nós estamos alimentando a nossa mente. Então, nosso intuito é criar um conteúdo que possa alimentar a mente de quem estiver ouvindo, de quem estiver interessado, que possa ajudar, cara. Quem está tentando também construir alguma coisa. Por exemplo, eu fiquei perto do Cadu hoje aqui. Já fazia um tempo que a gente não se via presencialmente, né? Ele comentou do Iron Man. Pô, de repente já ligou uma faísca aqui em mim. E se um dia eu fizer um Iron Man também, entendeu? Ele com essa ideia aqui já me impulsiona a ser uma pessoa melhor também, mesmo que de leve, entende? Então, nosso intuito é crescermos juntos, certo? Vamos junto nessa, pessoal. É isso. Então, fiquem ligados aí. Um abraço e aguardem os novos episódios, que vem muita coisa boa pela frente. É isso. Valeu, cara. Muito bom.